né? E quando eu me vi no fundo do poço, Deus ele chegou e mudou a história. Então, foi na depressão, no abandono, com essas crianças, né, para criar e cuidar, que eu me vi só. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast que eu amo. Eu falo aqui que eu amo porque é uma honra para mim poder fazer parte deste trabalho, deste projeto que saiu também do coração de Deus. Começou tudo lá atrás com o Rogério Vale, com Raquel Medeiros, eles que iniciaram todo o projeto da editora Chave Mestra e trouxeram histórias além das histórias pessoais, das histórias deles. Também trouxeram aqui muitas outras histórias de escritores. E olha só, nós estamos, no dia dessa gravação aqui do nosso podcast, nós estamos chegando a quase 4 mil autores. São muitas histórias impactantes de vida pessoal, da profissão, de suas carreiras. Só que hoje, em especial, eu falo de uma história em que a gente trata sobre a questão da fé, de tudo aquilo que Deus pode fazer na vida de cada pessoa, que permite com que Ele faça, porque a gente tem o livre-arbítrio. E eu também não quero me estender muito aqui, porque hoje é com ela quem vai dizer tudo, porque ela é pastora, além de nossa escritora, e ela com certeza pode falar deste assunto muito melhor do que eu. Eu só vou aqui apresentar e conduzir para que a gente extraia o melhor desta história linda, que está neste livro que também está lindo, Forjadas para Vencer. Mulheres fortalecidas em Deus. Que capa linda! Este trabalho ficou lindo, cada história. Elas que já se conheceram aqui nos bastidores, já tiraram fotos, conversaram. É um projeto muito lindo e com muito cuidado. A editora Chave Mestra, não só o título que traz tanta força e tanto impacto, mas também na arte. Então tá tudo relacionado, tem todo um significado. Então realmente é a forja em meio ao fogo e não como muitas pessoas acreditam que a vida aí é no mar de rosas. Não. Então vamos logo ao que interessa, que é conversar com ela. Ela que está no nosso capítulo 3, que fala da depressão e abandono para uma vida com propósitos. A nossa pastora, escritora querida que está aqui comigo na nossa mesa de podcast é a Ana Cléa Gomes. Tudo bom, pastora? Tudo Como é que bem, a senhora Débora? está? Graça e paz, eu estou bem, Que bom, realizada hoje, muito feliz por estar aqui. É um prazer conhecer que você, bom. né? Estava muito ansiosa e feliz, mas graças a Deus chegamos e eu tenho certeza que será muita bênção em nome de Jesus. Ah, que ótimo. E fala um pouquinho, pastora, de onde que vocês estão vindo, a senhora e toda a família que já está aí para o lançamento do livro. A gente está gravando hoje no dia do lançamento, viu, gente? Daqui a pouquinho. De onde vocês estão vindo? Então, nós somos do Pernambuco, estamos vindo diretamente da cidade de Cachoeirinha. Eu e minha família, minha filha Ana Júlia, o Isaac. Tenho mais uma filha, Amanda. Amanda está em Maceió, ela não pôde vir, mas o Senhor nos conduziu e chegamos bem para a glória de Deus. Chegamos ontem, né, aqui em São Paulo, e eu fiquei muito encantada. Primeira vez que a gente coloca os pés. E eu senti assim a Legal. promessa de Deus começando, destravando no meu coração algo sobrenatural. Alphaville e São Paulo é muita coisa linda do céu. Ah, Eu que estou muito bom. feliz de estar aqui. E nós é que estamos também, porque são histórias. A gente não pode ter livros e contar histórias sem ter as histórias, sem ter Sim, a vida real, né? Que são exatamente. vocês trazendo. Pastora, como que foi? Conta tudo pra gente. Como que foi para escrever o livro? Tinha um desejo? Tinha isso no coração? Conta um pouquinho. Então, Débora, desde os 8 anos que o Senhor ele me fazia promessa e o desejo existia sim, né? Eu também gosto muito de escrever e eu já escrevia meu livro, já tinha algumas cartinhas para Deus, tem alguns relatos assim gravados do coração de Deus, diretamente ali em conexão com o céu, no secreto, e o Senhor fazia muita promessa. Então, escrever o Forjadas para Vencer hoje e ver esse capítulo sendo editado e concretizado é um milagre, é uma promessa Uhum. que o Senhor já fazia desde a infância, né? Então, assim, hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que vai alcançar muitas vidas com o nosso testemunho. Primeiro que o Senhor ele já tinha um plano, né? Então, quando Deus tem um plano, ele executa da forma a qual ele quer. E estar aqui hoje é um cumprimento desse plano. Ótimo. E quando recebeu o convite, porque tem muita gente que fica curioso nessa parte, né? Quando recebe o convite da editora,
como que foi, pastora? A senhora aceitou de imediato? Foi orar? Foi pensar, não, deixa eu ver se isso é o propósito de Deus? Como que foi o convite? Foi espetacular, assim, maravilhoso. Eu não esperava, assim, né, receber uma ligação e eu fiquei muito contente e senti algo no meu coração arder. A voz do Senhor bradou no meu coração e eu me vi diante de muitas impossibilidades e eu fui orar. E em oração, o Senhor, ele falou comigo. Lindo. E ele falou para mim que chegou o tempo, sabe? E toda a forja é para um propósito, né? Eu Exato. entendi e aos meus olhos eu me vi impossibilitada, mas eu entreguei tudo no altar. E no meu quarto, no altar, o Senhor, ele confessou, confirmou ao meu coração. Ele falava assim para mim, filha, somente vai. Vai no passo do gado, vai devagarinho, sem pressa, porque eu estou no controle. E eu fico muito Amém. feliz, porque ele foi destravando na minha mente coisas que eu imaginava que não teria capacidade. E ele foi abrindo conexões e acessos, e eu estou aqui porque ele realmente confirmou. Então, Ótimo. eu estou muito agradecida a ele em ele ter respondido a minha oração para estar fazendo parte desse projeto belíssimo, com essas autoras maravilhosas também. Ótimo. E o que tem neste capítulo? Conta pra gente, pastora. O quando a senhora aceitou, que eu falo que é um sim, né, de Deus, porque não é só um sim para a editora, mas é um sim Sim, para os propósitos que Deus tem, né, como a senhora falou. isso. Mas o que foi que a senhora pensou na hora de colocar no livro? Porque às vezes a gente tem muita história para pouca página, né, É pastora? Como foi na hora verdade. de escrever e o que a senhora pensou? Em que se identificou, quem se inspirou e para quem dedicou? Fala pra gente. Na minha própria história, Débora, primeiramente, assim, no plano ao qual o Senhor já vinha executando durante toda a minha trajetória, então, em mim mesma, né, na direção de Deus, no meu trajeto, né, no foco de alcançar pessoas com meu testemunho. Então, eu me inspirei na minha história. O Senhor, ele colocou no meu coração escrever sobre algo ao qual ele já havia curado. E é isso que eu trago nesse capítulo, né, para alcançar pessoas que estão passando por as mesmas situações a qual eu já passei e venci, né? O Senhor, ele com suas mãos poderosas, ele nos conduziu e para a glória dele estamos colocando tudo isso em escrito, né, deixando como um legado, posso dizer assim, porque tem muita coisa linda e eu sei que vai alcançar muitas vidas. Então eu inspirei na minha trajetória e também nas circunstâncias, né, a qual o Senhor me permitiu passar. E confesso, foi muito lindo trazer à memória, né, coisas que parecia que estava em caixinhas guardadas, né, a qual já aos nossos olhos já estava esquecida, mas não estava. O Senhor, ele me trouxe à memória a lembrança e a recordação de situações que eu me via exatamente na dependência dele. Por Não tinha isso, para onde tinha fugir, correr e é dependência mesmo, né, total, pastora? total Então, dependência de Deus e eu me vi em, em um plano ao qual o Senhor falou para mim, é para um tempo como este que eu te levantei. E eu comecei a escrever, e eu confesso para você, um capítulo só é muito pouco, viu? E já é. estou me preparando para o meu próprio livro inteiro, né? Em Eu nome de falo, eu Jesus. falo para as escritoras aqui, tem algumas que vêm falando, mas será que é para mim? Quando vê, já tem toda uma história e Deus abrindo portas gigantes aí para Sim, próximas histórias, né? exatamente. Eu fiquei muito preocupada e fiquei pensando, será que isso não é um trote? Cheguei a pensar, Uhum. e o meu esposo também. Mas aí a gente foi orar e o Senhor confirmou. E eu quero citar o nome da Cleide, né? A Cleide, ela foi um canal de bênção Ai, na meu minha amor. vida. No dia que a Cleide me ligou, eu tinha orado ao Senhor. E na virada do ano, em Maceió, eu quero lembrar disso, o Senhor está me lembrando agora, que ele falou para mim que seria um ano de mudança, um ano de um novo ciclo, um ano em que ele iria concluir aquilo que ele havia projetado. Né? E eu entendi, quando a Cleide ligou, ela deixou um versículo que falava exatamente sobre isso. Em Isaías 30, e o versículo 8, falava que eu tinha que deixar tudo isso escrito num livro, a própria palavra de Deus, o próprio Deus me confirmou, porque Ele confirma. Então, eu quero dizer para você que o Senhor, Ele confirma.
A gente às vezes fica na nossa insegurança, né? Por ser seres humanos, Sim. nós ficamos inseguros e mostramos as nossas fraquezas, mas em meio às nossas fraquezas nós somos fortalecidos em Deus. Por isso esse título, Forjadas para Vencer. Mulheres Sim. fortalecidas em Deus. Então me senti fortalecida e eu fui na fé. Sim. Foi a fé. E quando a senhora começou a escrever e toda essa história e tudo que tinha de conteúdo, qual momento da história que a gente pode trazer, porque eu sei que a gente não pode falar tudo, porque senão a gente não adquire este livro, você tem que adquirir o seu exemplar, mas eu quero trazer um pouquinho, pastora, porque às vezes as pessoas podem se identificar, tanto homens quanto mulheres. O livro é para mulheres, sim, mas a gente sabe que o tema que a senhora traz, né, que é da depressão, do abandono e uma vida com propósito, pode estar na vida de qualquer pessoa, né? Com certeza. E fala um pouquinho de quais pontos, foi na infância, foi na adolescência, onde que foi que a senhora passou toda essa questão da depressão, do abandono? Sim. Devido a um relacionamento que não deu certo, o abandono, né, com 2 filhas, e foi naquele momento que eu me senti já mãe, abandonada e com 2 filhas e depressiva, né? E o inimigo, ele preparou muita coisa na minha mente, ele foi colocando a opressão, porque nesses momentos de fragilidade, se a gente não se fortalecer em Deus, a gente vai realmente abrir espaços para que o inimigo ele venha atuar. E isso é muito importante. Quando a gente está fraco, aparentemente, o apóstolo Paulo diz que quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. Então, foi ali que Deus provou a minha fé. E foi no momento já que eu já estava com as minhas 2 filhas e sofri esse abandono. Então, foi nesse período, né, onde eu me vi sem marido, sem emprego, desempregada, só com 2 filhas para criar, aluguel, enfim. Tanta coisa que eu passei e veio um momento também de não mais existir, né, de tentar até tirar a própria vida. Mas Deus, ele chegou primeiro e graças a Deus eu tenho hoje, né, as mãos erguidas ao céu, porque minhas filhas estão aí crescidas, com 25 anos, a mais velha, a outra já está com 18, a Ana Júlia, e Deus ainda cumpriu mais promessas, né? Me deu meu casamento, realizou mais uma vez, porque eu já estava desacreditada de tudo, já tinha entregado os pontos, né? E quando eu me vi no fundo do poço, Deus, ele chegou e mudou a história. Então, foi na depressão, no abandono, com essas crianças, né, para criar e cuidar, que eu me vi só. Então, quando eu coloquei tudo no altar de Deus e entreguei a minha vida ao Senhor, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. E eu comecei a dar crédito, porque eu estava realmente dando muita legalidade para a situação. E isso é muito importante, quando a gente só foca no problema. E eu não estava focando no principal, que é Deus. E ali o Senhor começou a me tratar. Foi no meio da dor. Por isso, da depressão e do abandono para uma vida com propósito. Porque hoje, realmente, eu entendo um pouquinho daquele tempo até chegar até aqui. Com certeza. Pastora, tem também aqui no livro, um pouquinho que eu trouxe para cá, né? A gente deixou aqui o livro para todo mundo ver, mas depois eu vou tirar aqui de novo. Peraí. A gente trouxe aqui também no livro um pouquinho da tua história fora, né? Ali na igreja. Então, com certeza, pastora, né? Porque Deus, ele é maravilhoso, ele faz isso. A gente não há nada que a gente não passe em que ele comece a trazer pessoas que estão passando pelo que a gente já passou. Então, na igreja, a senhora tem atendido também pessoas que passam por todo esse processo do abandono, da depressão e outras questões. E também, porque a pastora, ela fala, ela é cantora, ela é locutora, ela é cabeleireira, ela é pastora e escritora, além de tudo. E a gente sabe que no salão, a gente sabe que em muitos lugares, principalmente da área da beleza, a mulherada se abre. Isso. E é praticamente uma terapia. Se torna um divã. A poltrona, Não é a isso? cadeira do lavatório, tudo se torna um divã. E ali Deus tem feito. E Deus tem trabalhado com a senhora dessa forma, Sim, também. Também. Deus tem feito, sim, isso para cumprimento do propósito dele, né? Ele tem nos levantado para essa função, em trabalhar na vida das pessoas através dos nossos testemunhos. Então, assim, hoje eu me encontro atuando como pastora, né? Servindo ao Senhor, cuidando de ovelhas, juntamente com meu esposo. E ali, muitas mulheres estão sendo tratadas pela palavra e também através do nosso testemunho. Chegam muitos casos.
né, de depressão, de tantos traumas, né, Débora, que as pessoas trazem desde a infância. Então, desde os 8 anos que o Senhor ele vem fazendo promessa na minha vida. Eu fui criada no lar cristão, aí o Senhor fazia promessas. E ser cantora também foi uma promessa de Deus. E Ele cumpriu essa promessa aos 38 anos. Hoje eu tenho 48 anos, né, e hoje eu estou vendo e vivendo o milagre de Deus. Então, a forja de Deus, durante toda a minha trajetória, dos 8 até agora, foi tratando vidas, sim. A minha vida toda, eu tenho 25 anos de cabeleireira e eu já passei, muita gente já passou nas minhas mãos, e quem me conhece sabe que onde eu coloco as mãos, não é minhas mãos, são as mãos do Senhor, porque eu sempre coloco, Senhor, que seja as tuas mãos. Aonde eu chegar, que o Senhor chegue primeiro. E o Senhor tem feito isso, sim, no salão, na igreja, né, ali em Cachoeirinha, que é o Agreste de Pernambuco. Estamos lá há 3 anos cuidando de pessoas. Eu tenho um caso muito lindo lá na igreja de uma jovem que se encontrava com depressão 3 anos e em contato com ela, a oração e busca constante, e o Senhor a libertou. Hoje ela congrega conosco. A Thalita, né, ela é uma bênção. E num grupo de mulheres também, né, nós temos um programa Mulheres Intercessoras. E assim, do grupo de mulheres, muitas mulheres também têm sido curadas através da palavra de Deus em nossas vidas. E também o grupo de mulheres mergulhadas no altar, da nossa mentora Isabela Medeiros, ao qual eu faço parte e é uma bênção na minha vida. E esse grupo também trata de diversas questões, não só da questão de depressão, de abandono, de diversas questões que as mulheres passam, é isso? Sim, diversas questões, com o marido, com a família, enfim. Onde a gente vai, o Senhor ele vai nos usar, né, para a glória dele. E assim, somos, como é que eu posso dizer, disponíveis. Né? E com o nosso testemunho de vida, o foco é exatamente esse tipo esse grupo de mulheres que chega. Por quê? Porque Deus ele nos cura para curar. Então, é como um público que chega a alvo, pessoas precisando de uma cura espiritual e emocional. E o Senhor está nos capacitando para isso ali. Né? Então, eu vejo assim um crescimento, é um treinamento. Eu sinto como um treinamento, porque não vai acabar, né, agora, é até tocar o céu. Então, enquanto estivermos aqui, seremos instrumentos usados por Deus para a glória dele. E como que é, pastora, para a senhora que já tem tanto conteúdo, que já tem tanto, né, a vivência na igreja, no salão, como cantora, porque também faz esse trabalho, né, de adoração. Como que é agora ter um livro, né, para edificar mais outras pessoas também? Qual que é o significado de ter um livro para a senhora hoje? Deixar em registro, né, nessas páginas um testemunho para que as pessoas que estejam com essa obra, porque é uma obra linda, né, que venham ser alcançadas, para entender que a depressão ela pode ser um caminho escuro, sim, aparentemente sem volta. Ela pode ser uma caminhada difícil, mas tem jeito. Por que tem jeito? Porque eu sou a prova viva do milagre. Sim. Então, se eu estou aqui, você que vai pegar essa obra nas suas mãos, e eu tenho certeza que vai pegar, porque o próprio Deus, ele vai encaminhar até você, né? Terá muitos meios de acesso, então não perca tempo. O Senhor, ele vai, em nome de Jesus, alcançar a tua vida. Sabe? Como ele fez comigo, ele tem ainda muita coisa para fazer e vai continuar fazendo. Então, eu vejo assim, Débora, esse livro está sendo uma obra de milagre. Tem testemunhos aqui nesse livro, não só o meu capítulo, como das outras autoras, mas eu estou falando do meu hoje. Então, eu trago o meu capítulo para dizer para você que a depressão pode ser um caminho difícil, sim, mas tem jeito, tem cura e há uma saída. Então, não desista da vida, não desista de crer, porque a fé é o firme fundamento e a gente tem que crer. É o sobrenatural que vai mexer com tua fé, né? Com teu acreditar. Então, se você não focar na fé, em que você vai focar? Você tem que acreditar que, acima de tudo, há um Deus, que antes que nós existíssemos, como diz na sua palavra, ele já tinha traçado um plano. Então, ele conhece, ele sabe o que nós passamos e ele traça caminhos para a gente passar, mas ele continua abrindo o mar vermelho, né? Então, eu tenho esse testemunho de vida para contar e eu quero alcançar mulheres. Eu quero pegar na mão dessa mulher e chegar aqui nessa editora hoje, gente, é chave mestra mesmo, porque entra na nossa mente destravando.
Eu falo isso com propósito, porque nós somos mulheres forjadas. Nós não caímos de paraquedas, nós temos um testemunho e um histórico. Então, você que vai ser alcançado por esse podcast, por esse testemunho que está em obra, que vai ficar para sempre. Gente, você não tem noção, a obra que está sendo feita pela editora em nossas vidas. É um milagre de Deus. Eu estou impactada. Eu estou, sabe, sem acreditar. Eu fiquei, Deus, eu não acredito que eu cheguei aqui. Sabe? Eu fico feito criança, porque o Senhor diz que quem sai chorando, semeando com lágrimas, voltam consigo, trazendo seus males. Olha aqui, ó, a prova da vitória, a prova do milagre. É uma vitória, gente. Eu falo para você, é tudo muito lindo, com muita dedicação. E eu tenho certeza que aqui dentro tem um grande tesouro, escrito pelos dedos de Deus. Quando eu estava escrevendo o meu capítulo, meu Deus, o Senhor me trouxe lembranças de coisas que pareciam esquecidas, porque estavam. Então, eu falei assim, Senhor, a chave mestra é do céu. Como pode isso me alcançar no Brasil durante toda essa minha trajetória? Só pode ser Deus. Você recebe uma ligação na sua casa, no horário do café da manhã, onde você está desacreditada, aparentemente vivendo só aquele plano, e Deus falando, filha, aleluia, eu tenho muito além. Eu tenho coisas grandes, sabe? Então eu acredito na minha promessa. Eu tenho certeza que há um plano. E você também tem que crer nisso. Nós temos que crer, Débora. Deus tem um plano. Eu nunca pensei em estar em São Paulo, não estava nos meus planos, sem condições, sem recursos. Deus preparou recursos. Então eu vou me dedicar de cabeça, gente, forjadas para vencer. São mulheres fortalecidas em Deus. Eu sou a prova viva do milagre. Então você vai ser alcançada também. Tem jeito. Sim. Tem cura. Tem uma saída. Entrega ao Senhor o teu caminho. Confia nele. Você vai ver o que ele vai fazer. Você vai escrever também a tua história. Ó, Deus está falando ao meu coração aqui nesse podcast. Eu sinto ele aqui. Para dizer para nós que tem pessoas que vão ser alcançadas que já estão com projetos engavetados. E você vai tirar esse papel da gaveta, vai escrever a tua história, realinhar ela, porque quando eu estava escrevendo os caracteres, eu disse, meu Deus, eu não posso deixar de tirar isso, sabe? E o Senhor falava, filha, isso é só o início, bota o pé, bota o pé que eu vou fazer milagres. Digo, Senhor, não posso, eu não consigo. E foi vindo testemunho das minhas filhas, a tentativa de suicídio, o abandono, quando eu vendia produto nas lojas lá do Recife para comprar os leites das minhas filhas. Eu não vou dar muito spoiler, porque você precisa ler. Você tem que ler. Você tem que tomar posse dessa obra. É um projeto grande de Deus. E não vai ficar só nisso, não, em nome de Jesus. Amém, amém. E é sobre isso, é exatamente isso. Quando a gente se deixa, como a pastora deixou aqui, que Deus não só a forjasse, mas a usasse como instrumento, como uma mulher que ia impactar vidas. E a senhora vindo de tão longe para cá e tendo a oportunidade, não para estar na editora, porque nós aqui não somos nada diante do que Deus faz, mas a senhora foi alcançada por alguém daqui que também foi um instrumento, porque diante da oração da pastora, do coração busca, puro, da busca, é que Deus proporcionou. E eu sempre falo aqui que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e então Ele sabe dos motivos de a senhora estar aqui hoje, de estar neste podcast, que para mim eu sempre falo, quando eu falo para vocês, está vendo o que é isso aqui? Isso aqui é vida real, isso aqui é ser forjado, é deixar a gente fluir, deixar que Deus flua por meio das nossas vidas. E olha que história linda. E a gente está tudo aqui no estúdio impactados, sentindo, tendo essa certeza de que Deus está aqui. Nós não estamos num podcast em que todos os nossos ouvintes, em que todas as pessoas ali conhecem a Deus. Muitas vezes você nem sabe quem Ele é. Mas que você dê a oportunidade de conhecer histórias de milagre, de vida, que vão impactar a tua vida
e depois você vai saber quem foi o autor de tudo isso. Isso mesmo. Por muitas vezes a gente não conhece, mas a gente conhece histórias que nos levam a ele. Como a tua história, né, pastora? E eu já estava assim, abandonada, né? Do abandono, meu título, do meu capítulo. Falei, Senhor, o que que eu coloco? Por que tanta coisa? Aí Deus falou assim, coloca do abandono, da depressão, do abandono, uma vida com propósito. Deus, eu não queria mais casar. Eu não queria, eu estava desacreditada, Débora, com 2 filhas para criar. Então o Senhor, ele falava para mim que ia me presentear com um homem de Deus. E se não fosse o Senhor, ora diga Israel, eu já tinha sido consumida. Eu não estava mais aqui viva, sabe? Então o Senhor me presenteou com meu esposo, né? O Fernando, ele tem sido uma bênção para as minhas filhas. Ele tem sido grande, sabe? Incentivador nesse ministério, na minha vida. Ele faz aquilo que Deus vai dando seguimento das coisas acontecerem. Ele fala assim para mim, filha, eu vou com você onde Deus mandar. E é o meu esposo, né, que eu também dedico a ele também a gratidão, porque se não fosse ele, também não estaria aqui hoje, né? Ele tem sido um baluarte na minha vida, na vida das minhas filhas, me presenteou também com meu Isaac, né? Tem 6 aninhos. Que já tá por aí também, né? Sim. A tua menina que tá aqui nos bastidores, qual que é o nome? Ana Júlia. Ana Júlia tá por aqui já, nos bastidores, fazendo todo também a captação das imagens da mãe, toda feliz aqui. E também o Isaac que tá por lá, o esposo, que também é pastor. Viemos toda a família. O esposo também é Ótimo. pastor, a Júlia também é da obra, ela trabalha com o Ministério do Louvor também. Olha só que lindo. Ela é para o que Jesus mandar, né? E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos. Não pode chegar a Amanda, né? Ela está em Maceió, é minha filha mais velha, mas eu sei que ela está lá e vai acompanhar tudo isso, porque ela também faz parte. Ela é a minha primogênita, né? E daí veio a Júlia. E a Júlia, ela é o ponto do meu testemunho neste capítulo. Tipo assim, o Senhor falou, Sim. conta esse testemunho aí. E eu vou alinhando os demais. Então, agradecer ao meu esposo, né, por trazer também a minha esperança de acreditar no projeto, em confiar, né, cada dia mais em Deus. Ele tem sido uma bênção na minha vida. São muitos desafios, né, Débora? Relacionamento, casamento, família, mas eu quero dizer para as pessoas, não desistam das famílias, gente. O inimigo, ele está 24 horas ao derredor tentando destruir o maior patrimônio. Qual que é o maior patrimônio? A família, é o projeto de Deus. Então, se a família estiver unida em Cristo, todo mundo vai estar fortalecido. Ainda aquele que está mais fraquinho, sabe, lá parado, talvez com depressão, mas se tem alguém na brecha, se posicione. Sabe? Persevere, não desista. É isso. Quanta história linda. A gente vai ter que encerrar, pastor. Eu vou falar, viu? A gente aqui parece que passa rápido. Porque quando gostoso. é tão gostoso, né? Passa rápido. Mas agora eu não posso nem ficar com a senhora aqui no nosso estúdio, porque a gente vai daqui a pouquinho para o nosso auditório, que é o nosso semi-hall, onde a gente recebe todas as escritoras e é o dia do lançamento. Então não posso deixá-la mais aqui. Por mim, eu deixaria muito, porque tem muita história. Eu quero só te agradecer pelo conteúdo, pelo teu sim, Amém. Agradecer por tanta história de vida e pela coragem, porque a gente sabe que a honra e a glória é para Deus, sempre. mas precisa ter alguém com coragem também. Precisa ter alguém disponível que realmente se lance e que realmente fale, não, eu vou para cima, Deus, conta comigo, né? Deus, ele pode contar com quem ele quiser. Se ele quisesse, ele não contaria nem com a gente, essa é a realidade. Verdade, ele conta com quem ele quiser, mas que graça maravilhosa, a oportunidade de podermos ser os servos, podermos nós sermos os instrumentos deles, não é verdade, pastor? É muito bom, é ser útil, né? Ele só quer a disponibilidade e que a gente avance. Exato. Não é para parar, é para marchar, E né? vamos avançar, pastor. Agora temos o livro, temos o podcast, uma história linda com tantas outras histórias aqui, né? Mesmo, pastora? Sim. Vamos deixar o Instagram da pastora, José? José que está aqui também nos bastidores com a gente fazendo tudo acontecer. A gente vai deixar agora para vocês aqui o Instagram da pastora, que é Pastora Ana Cléa
Pastora Ana Cléa. Então tem 2 As mesmo, tá bom? É só você ir lá no Instagram e ela ou a equipe ou quem estiver ali direcionando o Instagram dela vai retornar para você como que faz para adquirir o livro. Não é aqui com a gente na editora, não. É com a pastora, com o nosso escritor. É ele quem vai fazer o lançamento na cidade dele, vai fazer a venda, vai fazer tudo. O que a gente faz aqui é só promover a história de cada um deles, que é uma história mais linda do que a outra. Amém. Muito obrigada, pastora. E retorne mais Eu que vezes. Eu sei que agradeço. está longe, não está tão bocado. pertinho aqui, mas quando estiver por É. São Paulo também, sinta-se convidada a retornar. Amém. Pode vir, nem que seja só para tocar ali, ó, entrar e tomar um café Eu e venho. abraçar a gente. E o café é bom? É mesmo? Então, estamos aprovados, hein, editora Chave Mestra? Dona Marluce, que faz o nosso café. Obrigada. Tá de parabéns. E volte mesmo. Sim, com certeza. Volte, que a Deus gente abençoe. está sempre de portas abertas aqui. Amém, Débora. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Quero te agradecer. Divulgue mesmo esse material. Manda para todo mundo, porque esse conteúdo com certeza vai impactar muitas vidas, como impactou a minha, a pastora e toda a família. Vai impactar. Deus abençoe. Tchau, tchau.